Então, hoje eu tenho a satisfação de trazer para vocês, foram duas pessoas que trabalharam comigo num projeto, eu fui consultora deles nesse projeto de criação da área do direito do vinho, e eles vêm contar isso. Vem para cá, Juliana Ribeiro Locatelli, vem para cá, Thiago Hartmann Burmeister, eles são sócios do escritório Hartmann Burmeister e vêm falar sobre direito do vinho. Vem falar sobre os desafios e estratégias para nichar na advocacia. Então vamos aproveitar, porque ninguém nunca quer contar o segredo e eles vão contar. Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago. A gente vai falar um pouco sobre a questão de nichar na advocacia. Então a gente tem um escritório já há 6 anos em Garibaldi, que é interior do Rio Grande do Sul. A gente teve... Em 2013, a gente abriu o escritório. Eu abri o escritório, na verdade. Né? Comecei o escritório sozinho. Eu advogava em Porto Alegre. Eu fui para Garibaldi para assessorar o juiz. Né? Ele estava procurando assessor. Eu fui para lá para isso. E tinha essa ideia de abrir o meu escritório. Né? Nada muito concreto, abrir um escritório. Né? E daí a Juliana... Nesse meio tempo, né, ela disse, tá, mas quando é que tu vai abrir o escritório? A Juliana é a grande revolucionária do escritório. Eu disse, daqui a um tempo eu vou abrir um escritório. Né, ela disse, por que tu não abre agora? E daí em 2013 eu comecei o escritório, sozinho. Né? Para quem tem o seu próprio escritório, abriu o seu próprio escritório, sabe que até o escritório engrenar, leva um tempo. Né? Eu levei 2 meses para ter o meu primeiro cliente batendo na porta e eu pensei que era engano ainda. Né? Porque a gente tem, do lado do nosso escritório, tem um consultório médico que sempre o pessoal batia lá e pedia informação de onde era o consultório médico. O meu primeiro cliente, eu quase não deixei ele entrar. Ele bateu e disse, oi, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Já estava quase apontando, ali, ó. Né? E daí ele disse, não, eu vim procurar um conselho, não sei o quê. E daí, na época, a Juliana, ela trabalhava na prefeitura de Garibaldi. Ela era concursada, e a gente foi conversando sobre o escritório, trocando ideias, o que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai tocar o escritório. Né? A nossa primeira ideia era ter um escritório e crescer com o escritório até... Sabe-se lá, né? O céu é o limite. E daí a Juliana, ela saiu da prefeitura, né? Abriu mão do concurso público e foi trabalhar comigo. Né? Aí começou, tá, mas e o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Né? 2 meses para o primeiro cliente, aí tu pensa, eu vou fazer qualquer coisa. Né? As contas chegam, eu preciso comer, eu vou fazer qualquer coisa. Né? E daí a gente foi pensando, tá, mas não dá para fazer assim. Né? Daqui a pouco a gente tem exemplos, inclusive em Garibaldi e em qualquer outra cidade, eu acho que tem, né? Que tem a placa do advogado lá, faço civil, trabalhista, previdenciário, tributário, não sei o quê, só falta pinto parede, né? Faço reforma. Né? Então, tem que ter alguma coisa mais... direcionada, né? E daí a gente veio com essa questão de nichar. Né? Com isso, o que a gente pensou? Tá, e como é que a gente vai fazer para isso tudo acontecer? Né? Vai ser... Como a gente vai buscar esses clientes? Né? Como é que a gente vai trazer essa questão aí? Né? E daí a questão da OAB. Né? Tem o código de ética. Como é que a gente vai enfrentar isso daí? O que a gente pode? Qual é o nosso limite? Né? E daí a gente buscou o marketing jurídico. Né? A gente tem uma agência que cuida dessa questão aí do nosso marketing jurídico, que traz também toda essa questão aí de cuidado com o código de ética, né? O que é permitido pela OAB e o que não é. Né? Então a gente também segue essa questão, não é desvairado, vamos fazer qualquer coisa. Né? Então buscamos essa questão do marketing jurídico. Né? E também a questão do nicho. Né? O que a gente vai fazer, até onde a gente vai e para onde a gente vai direcionar essas situações.
Pessoal, aí as buscas foram muitas, né? Porque a gente está falando de 2015. Hoje o que a gente está vendo aqui na Fenaló já está muito, muito melhor e tudo mais, mas era 2015, então não se falava sobre marketing jurídico. E eu comecei a pesquisar e, benditos algoritmos, encontrei a Kátia, que hoje está coordenando aqui, né? E vi que ela estava lançando um curso. Foi a nossa sorte, assim, porque daí que a gente entendeu que a advocacia ela estava passando por uma revolução muito grande. Eu nem estava formada nessa época, né? Eu tenho só 3 anos de advocacia. E nós percebemos que era necessário fazer alguma mudança. Bem, aí participando do curso da Kátia, a gente começou a ouvir uns termos que ela vinha falando, assim, era uma coisa meio louca sobre mindset, sobre networking, marketing. Aí a única coisa que a gente sabia era não tem como fazer, porque a OAB não permite. A única coisa que a gente tinha certeza, e o que a gente vinha ouvindo, e as aulas de ética também reforçam essa situação, é não tem como fazer. Tem que esperar o cliente bater na porta e amém, né? Então, através disso, a gente foi descobrindo que não, que propaganda é uma coisa, que marketing é outra, e as coisas foram se alterando. Aí descobrimos ali, que eu coloco ali, né, o mundo jurídico além das leis. Porque eu li uma frase essa semana que falava, a faculdade de Direito te ensina Direito, mas não te ensina a advogar. Passa longe disso, por sinal, e hoje é um exemplo do que está... A Fenaló é um belo exemplo de como advogar não é peticionar, fazer audiência, é também isso, mas não só isso, né? E aí, a questão do nicho, né, que é uma coisa que para nós era algo muito, muito distante, assim, tá, mas eu faço empresarial. Tá, mas empresarial no quê? Tu não tem como atender tudo a todos dessa forma, né? E a nossa cidade, não sei se vocês conhecem, ela fica na Serra Gaúcha e o forte lá é vinho, né? Vinho, espumante, os melhores vinhos e espumantes do Brasil são fabricados lá. Aí, conversando com a Kátia por mais um tempo, ela foi uma peça fundamental nesse sentido, ela nos lançou a ideia do Wine Law. Eu disse, Wine Law? Eu nunca ouvi falar, nunca participei de nada disso. Do que tu está falando? Aí ela começou a me mandar sites de vários países, e aí eu fiquei impressionada de como falta informação para nós aqui no Brasil. Então, claro que o mercado americano é um mercado que está muito mais avançado na parte jurídica, né? Hoje nós temos aqui em torno de umas 60 áreas no Brasil, e eles estão com umas 300 áreas. Porque daí o advogado vai nichando, é isso que acontece. Ele vai se especializando, e não é pós-graduação, não é isso. É, de fato, estudar sobre um assunto determinado. O nosso assunto escolhido foi, de fato, o direito do vinho. Era uma coisa próxima a nós, é um mercado que está crescendo. Hoje a gente tem em torno de umas 1.200 a 1.500 vinícolas. Boa parte delas é familiar, então tem vários problemas relacionados à sucessão e impostos, muita questão tributária e tudo mais. Tá, e aí a gente faz tudo no escritório? Não, não faz tudo no escritório. Não tem como, porque mesmo que tu faça... Bom, eu cuido do direito da vinícola, ok, mas tem direito ambiental, tem direito tributário, tem direito sucessório, tem 1 milhão de coisas. Mas tu vai te focar nisso, estudar essa área, né? E vai formar uma rede de parceiros. Bom, o direito tributário é pesadíssimo, não é qualquer advogado que pode fazer direito tributário. Tu tem que formar uma rede que vai te auxiliar e são profissionais que tu confie. Mas o teu cliente ele tem aquele suporte, é em ti que ele confia. Então, a tua rede é tu que forma, mas o cliente ele procura o escritório Hartmann Burmeister para questões vinícolas. E é esse suporte que a gente dá. Só deixa eu... Alguém já ouviu falar em direito do vinho aqui? Depois a gente tem uns folders para deixar para vocês, bem bacana. Na Europa, o direito do vinho já existe há mais de 30 anos. Isso foi bem chocante, assim, porque daí a gente começou a pesquisar e hoje a gente faz parte da Associação Internacional de Direito do Vinho, que é uma associação francesa que tem mais de 30 anos. E não chegou para nós no Brasil. E aí as estratégias, né? A Kátia falou certo, é pouca gente que vem para falar assim, da parte prática, a gente está vendo bastante superficialidade, eu vou tentar em 20 minutos falar bem como a gente pensou nisso.
Bom, a primeira parte, sem dúvida, é muito estudo, né? Porque daí tu tem que conhecer, é uma área, mas tu tem que conhecer muito a fundo, né? E a gente tem que entender que também está mudando no sentido assim, bom, eu tenho a minha vinícola, no nosso caso, né? Eu sei tudo sobre ela. E o nosso público é um público muito desconfiado, que o pessoal da Serra é assim, né? Me incluo italiano, porque sou, né? descendente de italiano, então a gente é bem desconfiado. Então eles sabem tudo da área. Não adianta vocês colocarem assim, ah, tá, eu vou atender a indústria moveleira. Gente, vocês têm que saber tudo, tudo o que acontece, todos os eventos, aonde eles estão, quais são as dores, principalmente descobrir aonde estão os maiores problemas deles nesse sentido. Então, a primeira parte é muito estudo, né? Análise de mercado, observação do público-alvo. No nosso caso, isso foi uma coisa interessante, porque falando com a nossa agência de publicidade, a gente descobriu que a gente tinha 2 públicos, muito distintos. A gente tem o público offline, que é aquele senhorzinho que tem a sua vinícola, que tem a família ao redor dele, é um sistema patriarcal ainda, que está em fase de passar para o filho. Mas ele não quer muito largar, aquela situação. A gente tem isso na advocacia também, né? Os pais que são advogados que não querem muito largar para os filhos. Nas vinícolas é da mesma forma. Então, a gente tem a persona offline, que é essa pessoa que não acessa a internet, que não quer nem saber, ou que acessa muito pouco, que não acredita muito nisso. E a persona online, que aí sim é o filho de 25 a 35 anos, ainda tem um domínio masculino, mas a gente percebe uma mudança também nas vinícolas de entrada de muitas mulheres que estão assumindo os negócios dos pais. Então, essas são as personas que a gente descobriu. E fé, né? Porque a análise de mercado, depende do mercado, a gente não tem muita entrada, né? Então, a ideia era fazer pesquisas com as pessoas que a gente conhecia, e por estar no mercado já da cidade, fica mais fácil de tu conseguir te comunicar, mas ainda assim é uma análise que tu tem que ter, assim, como eu posso dizer, o teu feeling também conta muito para isso, né? Então, além de analisar números e dados, tu tem que perceber se aquele mercado quer o teu serviço ou ainda não está pronto para aquilo, né? A questão do marketing é fundamental, foi aí que a gente descobriu, mudamos a nossa marca, hoje ela tem as cores do vinho, né? Na época ela era uma outra cor e a gente chegou a mudar porque vimos que era importante isso, eles se identificam com isso, então é muito importante. No nosso caso, os 2 são uma negação em fazer posts. A gente odiava, perdia um tempo assim, horrível, absurdo, tempo produtivo para publicar coisas nas redes sociais, que está todo mundo, em todos os congressos, os seminários que eu participei, estão falando muito nas redes sociais. Tá, mas advogado não tem tempo para rede social, esquece de fazer, às vezes está lá no fórum, não está nem pensando no seu marketing, e às vezes perde tempo produtivo. Então, no nosso caso, foi fundamental a contratação de uma agência que cuida dessa parte até hoje. Para nós, é um investimento que vale mais, com certeza, muito mais do que a secretária, né? E observação dos detalhes, né? Então, para o nosso público, é um público mais requintado. Eles gostam das coisas bem caprichadinhas, assim. Os folders, depois eu vou passar para vocês. Os folders também têm um cuidado. O vocabulário, muito vocabulário, que é uma mania que advogado tem de falar difícil, não tem que falar difícil. O cara tem que estar te entendendo, não tem o porquê dificultar isso, né? É para ele que a gente está comunicando, né? Quando a gente fala com o magistrado, com o judiciário, a coisa pode ser diferente. Mas o teu cliente, ele quer saber, ele quer sair entendendo o que tu está falando. Não adianta usar um juridiquês que não vai resolver, né? Precisa de uma identificação, né? Se tu escolheu o teu cliente, se o teu cliente ele é específico, tu tem que te colocar pelo menos do mesmo nível dele, tá? Então, quem é o nosso cliente? O nosso cliente é o vinicultor. Ele planta uva, ele é o colono, né? Ele vai lá, ele trabalha a terra, ele planta, ele colhe, né? Eu não vou atender ele de terno e gravata. Não vou chegar na vinícola de gravata, ele vai olhar para mim e vai dizer, mas o que ele quer aqui? Né? Esse engomadinho de gravata, né? Se eu for para uma audiência conversar com o juiz, com certeza, eu vou estar de terno e gravata. Mas para conversar com o meu cliente e me colocar perto dele,
eu preciso me identificar com ele. O pessoal que nichou para a parte de startup já percebeu isso há muito tempo, né? Já tem muito advogado advogando de camiseta, que para nós também é um pouco chocante. Não é uma coisa tão simples assim. As estruturas estão mudando muito. Então, tem muito advogado que entendeu que o dress code deveria ser mudado, né? Não poderia ser, e nós percebemos dessa forma. A questão do networking, que todo mundo está falando, bom, o que a gente começou a fazer? Começamos nós a criar eventos para as vinícolas, sobre direito, mas falando de uma forma simplificada, que eles pudessem entender. Porque não adianta a gente só ir participar e tudo mais, isso não gera resultado. E, de fato, de todas as ações de marketing que a gente fez, a que mais gera resultado, gente, é palestra. É informação, é tu conseguir te comunicar, porque o cliente está te vendo de um outro ângulo. Ele não está sendo julgado por ti, porque quando ele vem apresentar o caso dele, ele fica numa situação assim, está me julgando, né, e tal. Quando tu está palestrando sobre um assunto geral, que provavelmente atinja ele, é só uma informação. Então, para ele, é uma coisa bacana. Sem dúvida nenhuma, a participação e a criação de eventos foi a coisa que mais deu resultado. E o vocabulário, isso que eu já comentei, né? E aí os desafios que foram aparecendo. Aquilo que a gente foi falando antes, né? O mercado que vocês pensam em nichar, olhando para a cidade de vocês ou para o bairro, enfim, a nossa cidade é muito pequena. E por isso a gente consegue analisar um mercado como um todo. Mas eu não sei como eu faria essa análise, por exemplo, aqui em São Paulo. Não sei, realmente não sei como eu faria. Mas lá a gente consegue ver um todo, né? Porque não é nenhum bairro daqui, então é fácil. Então o mercado aceita inovação, ele está procurando por inovação. No nosso caso, a gente tem as duas coisas. A gente tem a persona online que quer muita inovação e está tentando implantar isso no próprio negócio dela. E tem a persona offline que está dizendo, não, sempre foi assim, não quero mudar isso, eu sempre fiz desse jeito, vai dar certo desse jeito. Que ele mesmo não percebeu as mudanças do mercado dele, porque o mercado vinícola, vocês não devem acompanhar, mas eu posso dizer aqui que é uma coisa que está mudando muito, né? O consumo dos vinhos e espumantes é algo que está muito... eles também estão tendo que mudar a questão de marketing, de venda, comercial. Eles também estão percebendo que não adianta mais ter o vinho na vinícola. Ninguém vai até a vinícola, todo mundo compra pela internet. Então, tem várias coisas mudando. Outro desafio que a gente ainda passa, tá? Não está consolidado isso. A gente está trabalhando arduamente, inclusive, nesse ramo e para tirar justamente esse desafio. Ele vê o advogado como um aliado ou como um inimigo? Vocês chegam no negócio do cliente de vocês, ele olha sorrindo ou olha, tipo assim, problema, né? Então, é isso que também é um desafio que a gente tem que mudar, né? A gente tem que mostrar para o cliente que, bom, a gente não é resolvedor de problema, é também resolvedor de problema, mas muito mais, né? Nós dois gostamos muito da parte de consultivo. A gente gosta bastante, então, da prevenção. E aí, esse é um desafio, de tu mostrar para ele que tu consegue prevenir um problema que, se vier a estourar, vai ser muito pior. Mas essa percepção, não tem como dizer assim, olha, se ele olhar de tal jeito, ele acha vocês assim. Vocês sentem isso, né? Então, é bem legal. A sua advocacia tem caráter empresarial ou é artesanal? E aí que fecha com o que o Thiago estava falando no início. Quando a gente abriu o escritório, a gente pensou assim, vamos ter ali muitos advogados trabalhando e vamos crescer sem parar e tudo mais. E esse ano a gente decidiu que não. Que o nosso cliente, ele por ser uma cidade pequena e tudo mais, ele tem um apego a nós. Ele tem o WhatsApp do meu escritório, ele não usa. Ele usa o nosso. Ele fala diretamente com a gente. E a gente viu que isso é um diferencial e aqui eu estou vendo exatamente isso. Todo mundo está falando de atendimento, mas que atendimento? O meu cliente sabe que está falando comigo. E, aliás, lá eu sou a Juliana e o Thiago é o Dr. Thiago. As pessoas já chegam... Tem essa que eu não considero nada machista, pode ser machista falando aqui, mas não é isso. Eles me enxergam de uma forma totalmente diferente que eles veem o Thiago. E isso foi um diferencial, porque o Thiago é bem mais formal do que eu, e eu sou mais tranquila no trato com o cliente, assim, e eles adoram isso.
Eles adoram. É uma coisa assim... Aí eu passei a ser a Juliana. Eu fui percebendo, assim, quando eles olhavam para o Thiago, o doutor, não sei o quê, e a Juliana. Não é porque não me consideram advogada, mas não me veem nessa maneira formal de ser. Para nós, funcionou muito bem, sabe? É uma coisa que faz a diferença e eu não fico brigando por preço na minha cidade. Quem nos procura sabe o que vai ter e não é o menor preço. E também uma coisa que vocês devem observar, assim, para nós foi importante, é ver os procedimentos internos de cada escritório. Mesmo que vocês sejam advogados autônomos, que é praticamente o nosso caso. A última participante do escritório demitimos em agosto e pensamos que a tecnologia está aí para substituir algumas tarefas administrativas, que a gente está achando bem bom como está a estrutura agora, e percebemos que os procedimentos eles têm que ser iguais, ainda que seja autônomo o advogado, ele tem que saber que quando o cliente chega no escritório vai funcionar desta forma, ele tem que ter um tratamento igual nesse sentido, né? Não pode ser assim, para esse aqui eu faço em 5 vezes, para aquele eu faço em 2, porque no nosso mercado, e isso é um perigo do nicho, eles se comunicam, eles sabem quanto tu está cobrando para isso ou para aquilo, né? Nós também somos assim, a gente sabe. O sistema jurídico que a gente está usando no nosso escritório. Mas para ti ele fez tanto, não, para mim ele fez, não, fica chato. Então, os procedimentos eles têm que ser muito, muito, muito bem trabalhados. Não interessa o tamanho do escritório, ele tem que ser tratado como empresa, né? E, para terminar, né? Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Né? É uma reflexão para colocar para vocês. Se vocês querem nichar, se vocês querem advocacia, que não tem problema nenhum, né? Advocacia normal, que atende tudo e todos. Né? Ou se vocês querem nichar, fazer algo diferencial, né? Ter um diferencial, ser reconhecido daqui a pouco como uma autoridade, né? No ramo que vocês estão atuando. E hoje, como a Juliana falou, a internet está aí, tem 1 milhão de coisas para a gente procurar, para ir atrás, para fazer. A gente não atende Garibaldi, a gente atende Brasil. E quem sabe, mundo. Né? A internet está aí. Né? Hoje, não vou dizer que a gente foi procurado por todo o Brasil, mas pessoas de diversos estados... Até porque não é todo o Brasil que produz o nosso produto. Né? Então, diversos estados já nos procuraram para consultar. Né? Por quê? Porque nos encontraram através da autoridade que a gente criou, através do nicho que a gente escolheu. Lá vocês vão chegar agora, vão falar de direito do vinho e o pessoal já vai saber. Em 2015 não sabiam. Direito do quê? Como? Agora eles já estão bem acostumados, assim, já não é uma novidade. É isso, pessoal. É curta a palestra, né, e tudo mais, mas eu deixo os nossos contatos aqui. A gente está aqui na feira, enfim, a gente adora trocar ideias. Se vocês quiserem conversar um pouco mais, eu vou passar os folders para vocês terem, enfim, e vamos conversando, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.